Vejo muitas igrejas negligenciando o ensino e pregação para as crianças, seja com entretenimento ou a falta de atenção com a teologia apresentada a elas. Às vezes até incoerente com o que a igreja crê, porque cada professor, entre aspas, decide o que falar. Como podemos preparar melhor os, entre aspas, pastores do ministério infantil e ajudá-los a pregar a palavra com zelo aos pequeninos? E, além disso, como podemos incentivar os pais a abraçarem essa responsabilidade também em seus lares? Joia, essa é uma ótima pergunta. De fato, eu acho que, infelizmente, algumas igrejas, elas menosprezam o quanto as crianças são capazes de aprender e entender, mas mais do que isso, elas menosprezam o quanto os jovens são capazes de aprender e entender também. Então, muitas igrejas acham que pregação é algo para adulto, para criança o que você tem é que contar umas historinhas legais, assim, entretê-las como vegetais, basicamente. E para os adolescentes e jovens, o que você precisa é basicamente falar daqueles 3, 4 tópicos de sempre e fazer programações para mantê-los na igreja em vez de fora da igreja. E eu acho que isso é um desperdício. Eu penso que a melhor coisa seria uma igreja que tem um ministério da palavra planejado de forma unificada, em que o que está sendo pregado nos cultos, o que está sendo ensinado na escola dominical, o que está sendo tratado no grupo dos jovens, o que está sendo tratado no grupo de mulheres, no grupo da terceira idade, o que está sendo ensinado nas salas das crianças, tudo isso, de certa forma, está conectado, está sob a supervisão do ministro da palavra, ou do conselho como um todo, e está levando as crianças a crescerem. Veja, tem crianças, como eu disse, as crianças, elas ficam lá no nosso culto, né? A gente tem um berçário até 3 anos para os pais que preferirem deixar as crianças lá. Mas não tem nenhum problema. Quiser levar os neném, pode levar os neném tudo lá, chora e tal, tudo bem. Não tem problema não. Mas acima de 3, as crianças todas ficam no culto. E sim, algumas têm dificuldade, algumas levantam, dão uns passeios, falam alto, coisa e tal. E a gente tenta ajudar os pais. A gente tenta ajudar de diversas formas. Uma delas é, nosso culto aqui na igreja é muito curtinho. Ele dura, quando tem ceia, 1h15, quando não tem ceia, 1 hora. Depende se o pastor se empolgar um pouquinho mais, mas em geral 1 hora. Então, assim, as crianças dão conta. Mas a outra coisa é isso, é o pastor estar falando com as crianças. E então eu tento sempre me dirigir a elas. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Nesse domingo, como eu disse já, eu preguei sobre a transfiguração. Aquela passagem que Jesus leva Pedro, Tiago e João para o monte e é transfigurado diante deles. E é aquela experiência de êxtase misturado com terror, assombro diante do sublime. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei colocar isso em palavras na minha introdução, de uma maneira que conseguisse agarrar as crianças e os adultos. Então, eu falei um pouquinho com os adultos sobre algumas experiências que nós passamos, de coisas que são meio que apavorantes, mas ao mesmo tempo fascinantes. E falei com as crianças sobre como é quando, por exemplo, você vai ao parquinho e você tem aquele escorregador pequenininho dos bebês, mas tem um escorregador grandão. E aí o dia que você pela primeira vez sobe no escorregador grandão e você tá lá e você tá mais alto que o papai e você olha aquele escorregador imenso e dá um pouquinho de medo, mas aí é medo, mas é a vontade de ir e assim por diante, tentando ajudá-las a perceber essa experiência. E aí usei isso para introduzir a experiência que Pedro, Tiago e João teriam de algo ao mesmo tempo aterrador, impressionante e cheio de deleite, que foi a experiência da transfiguração. Então eu acho que o pregador tem que tentar envolver as crianças, tem que tentar fazer com que elas saibam que aquilo é para eles. E, gente, o que eu tenho de feedback de pais, das próprias crianças, às vezes as crianças acabam o culto, vem 2, 3 correndo, querendo perguntar uma coisa. Às vezes as crianças surpreendem a gente, né? Quando eu estava falando, logo depois, nesse mesmo sermão, eu estava mencionando sobre a voz do pai, diz, esse é o meu filho amado, em que me comprazo. Aí ele ouvi. E eu estava falando, este é o filho amado. Moisés está lá, mas ele não é o filho amado. Elias está lá, mas ele não é o filho amado. Pedro, Tiago e João estão lá, colunas da igreja, mas eles não são o filho amado. Este é o meu filho amado. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus,
E eu citei o trecho do Credo Niceno, né? Mas eu não falei que estava citando. Aí acabou, bicho. Você não vai acreditar. Pedro, você não vai acreditar, eu vou falar, tá? Teve testemunho. Fala. Vem um menino de 3 para 4 anos, e ele me dá um abraço e fala: obrigado, pastor, que você falou do Credo Niceno, eu adoro o Credo Niceno. Uau. Assim, que é porque os pais dele pegaram o livro sobre Atanásio, que a Monergismo lançou agora, de livros de histórias para as crianças, contando a história de alguns personagens da história, e leram esse livro para ele, para um menino de 3 para 4 anos, contaram a história lá conta a história do credo, tem o próprio credo, e o menino não entendeu. E ele reconheceu Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, a mesma substância que o Pai. Ele reconheceu que essas frases vinham do credo, que ele tinha ouvido os pais ensinarem em casa. Então, assim, a gente subestima o que as crianças são capazes. Vamos dar coisa mais pesada para elas, elas gostam.